O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Querido, por favor, abra o texto bíblico da carta de Paulo aos Filipenses, no seu 4º capítulo. Filipenses, capítulo 4, eu lerei os versículos de 10 a 20. Deixa eu só situar o nosso tema dessa manhã. Ontem nós iniciamos fazendo uma reflexão no momento importante da vida dos apóstolos. Eles estavam junto com outros discípulos viajando com Jesus de Jerusalém, descendo até a Galileia novamente, onde a maioria dos seus apóstolos eram. E naquela caminhada eles param em uma cidade chamada Zicá, era uma cidade samaritana. O texto é de João, capítulo 4. Os irmãos lembram bem da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E naquele texto, versículo 4, vai nos dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Destaquei esse versículo 4, dizendo que eu sempre pensei que ele se referia apenas a esse encontro, um encontro transformador da vida daquela mulher, que causou impacto em toda a sua cidade. Ela tem a sua vida transformada e imediatamente ela entende a sua função de testemunha, entra na cidade que falava mal dela, que maltratava, pelo tipo de vida que ela tinha. A maioria dos irmãos conhecem, ontem vimos isso também, mas ela entra para testemunhar, e o texto vai dizer, versículos 39 até 42, que praticamente a cidade sai ao encontro de Jesus. Eles são atraídos a Jesus pelo testemunho marcante daquela mulher. E aí o Senhor Jesus, a partir daquele momento da saída dela até a cidade, tem um outro diálogo, agora não mais aquele individual e soteriológico, salvífico, com a mulher samaritana, mas agora um encontro com um grupo, com seus discípulos, e um encontro missiológico. Eu falei ontem que a afirmação do versículo 4, de que era necessário Jesus passar por Samaria, que não era um caminho normal, normalmente passavam pelo caminho de Damasco, do outro lado do Rio Jordão, mas aquele caminho foi estabelecido pelo Senhor não só por conta do encontro com aquela mulher da cidade de Zicá, e não somente por conta da salvação dela e de toda a cidade, mas também, e aí como um pouco de missiólogo, principalmente por conta daquele diálogo com seus apóstolos. E eles trazem comida, era meio-dia, a 6ª hora do dia judaico, e estavam com fome, e eles se sentam e imediatamente começam a comer menos Jesus, até que um pede que ele coma, e ele disse, eu tenho uma comida, versículo 32, eu tenho uma comida a comer que vós não conheceis. Veja, aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus já praticamente há 2 anos, e não conhecia aquilo que Jesus ansiava, aquilo que desejava, aquilo que movia o seu interior. E no versículo 34, ele descreve qual é essa comida. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Como discípulos podem caminhar com ele sem conhecer aquilo que move o coração do Senhor? Como podemos passar anos em uma igreja e não compreender o propósito dele para nós, como seu povo, como sua igreja? E ele está nos chamando como discípulos a entender que o mesmo desejo que ele tinha de conhecer e cumprir a vontade do Pai e realizar a sua obra, seja a nossa pessoal gana, nosso pessoal desejo. Que esse seja não só de Jesus, mas por conta disso, o desejo dos discípulos. E aí, aquele texto, aquela afirmação, o pedido do Senhor de que eles levantem os olhos para olhar os campos que branquejavam para a ceifa.
Eles tinham seus olhos, imagino, colocados na comida, colocados naquilo que satisfazia a eles, colocados naquilo que naquele momento daria prazer para eles, que era o alimento, e o Senhor pede que eles tirem os olhos disso para olhar os campos branquejantes ao redor. E ele não estava falando de nenhuma plantação, mas ele estava falando dos samaritanos, daquela mulher e de toda a cidade de Sicar. E o grande desafio nosso, então, baseado naquilo que vimos ontem, é que nós estejamos com o nosso desejo bem colocado, como discípulos do Senhor, bem colocados diante dele, tendo completamente o nosso coração alinhado com o dele, para que o nosso desejo, a nossa fome diária, seja cumprir a vontade do Pai e realizar a sua obra. E que estejamos bem prontos a perceber os brancos campos ao nosso redor, de tantas nações abertas. Estava ouvindo a missionária da igreja falar do trabalho entre ribeirinhos. São centenas de comunidades ribeirinhas em nossa pátria sem presença missionária. As portas ainda estão abertas e nós temos a oportunidade de trilhar caminho na direção do suprimento e da necessidade dessas comunidades, assim como indígenas, quilombolas, ciganos, que estão às nossas portas e nós ainda não percebemos o branquejar dos campos. Não temos ainda aproveitado bem a oportunidade. Louva a Deus, porque o Senhor tem nos despertado, né, tem levantado igrejas como essa, que começam cada vez mais a se envolverem com o privilégio e a responsabilidade que Deus nos dá de enviar obreiros a campos que nós, como igreja local, não temos acesso, seja ribeirinhos, seja indígenas ou até os confins da terra. Esse desafio e privilégio é nosso e precisamos ter os nossos desejos alinhados com os desejos do Senhor, já que somos seus discípulos. E se nós entendemos que fomos chamados para servir, nós temos aquele que está no comando, como ouvimos no começo do culto, aquele que tem suas ordens bem colocadas, a sua vontade bem explícita diante dos nossos olhos. E se somos servos, prontos a servir, é dele que devemos ouvir o comando. O tema de hoje, pela manhã, trata de um assunto dentro da missiologia, eu vou chamar de assunto recente, mesmo que não seja, mas de forma intencional, ele está sendo tratado, estudado e aplicado nos últimos anos dentre aqueles que estão trabalhando em campo transcultural, em campo longínquo, com povos, com comunidades saindo da sua casa, da sua igreja, do seu ambiente, obedecendo o chamado do Senhor. De fato, o tema não é tão voltado para a prática deles, mas voltado para a prática daqueles que são chamados para ficar. Sim, dentro da missiologia, não são chamados somente aqueles que vão, mas todos nós, como povo do Senhor, estamos inseridos na missão que é de Deus e temos o nosso chamado. Necessariamente não estamos envolvidos com missões somente se deixamos nossa terra para ir a campos longínquos. Não. Há tarefas bíblicas que são efetivadas na igreja local por aqueles que são chamados para ficar e dar todo o respaldo, toda a estrutura daqueles que vão a campos transculturais, que vão a campos, às vezes, urbanos e que precisam do apoio, do envolvimento da igreja local. O assunto a que eu me refiro é chamado de cuidado integral do missionário. Deixa eu dizer como eu tive contato com essa área da missiologia. Nos anos de 2008, 2009, 2010, eu tive a experiência de estar envolvido num trabalho ribeirinho. Eu e minha esposa saímos para um projeto de 5 anos, que terminou que meus filhos acompanharam também, já jovens, e passamos um tempo entre ribeirinhos trabalhando.
E quando eu voltei para a igreja que pastoreava, e a igreja era uma igreja bem envolvida com missões, era um tema comum, às vezes dominical, poderíamos dizer dominical em nossa igreja. A igreja estava envolvida com o sustento de 42 missionários, era quase uma mini agência em vários campos, desde campo urbano, a partir de Recife, até missionários que estavam trabalhando fora. Desses 42, 20 eram membros da igreja que saíram para o campo, inclusive minha filha. Minha filha trabalhou por 9 anos entre os Tembé, no interior, na região amazônica do Pará, saída da igreja enviada para campo missionário. E para mim isso é um privilégio. Eu não poderia orar pelos meus filhos por direção mais especial que Deus deu para os dois. Meu filho é pastor em Recife e trabalha com essa área do cuidado de filhos, junto com minha esposa. E a gente tem se voltado para esse assunto. Estando lá em campo missionário, senti algumas necessidades que eu, como pastor em Recife, durante anos, envolvido com missionários, não tinha me apercebido. E voltando, conversei com o diretor da agência que eu faço parte, eu trabalho numa equipe de cuidado da agência Pioneiros, e durante os últimos 12 anos tenho trabalhado com essa equipe, e há cerca de 6 anos eu fui recebido na agência, eu e minha esposa, como missionários, e o nosso intuito é estar fazendo uma transição do ministério pastoral, eclesiástico, para o ministério com missionários. E Deus nos tem dado o privilégio de poder estar envolvido. Pois bem, falando com esse diretor dessas necessidades que iam além do sustento, porque veja, uma missionária como essa que está pelos rios da Amazônia, é muito bom ela perceber o cuidado da igreja quando vai na conta bancária e vê que fielmente a igreja depositou sua oferta. Isso é uma bênção, mas não é só isso que ela precisa. Porque ela passa por lutas. Veja, é uma missionária solteira. Inclusive o pastor ontem falou que o conselho está empenhado em orar para o Senhor levantar um varão que caminhe com ela. Essa é uma boa oração, porque não tenha dúvida que essa é uma grande necessidade de quem está no campo, gente para dividir a carga. Mas o Senhor nos chama como igreja para fazer também isso. As necessidades não são só materiais, mas emocionais, físicas, espirituais, que nós como igreja podemos suprir. E aí, falando com o reverendo Flávio, o diretor da agência, ele disse: pastor, tem surgido na MTB, Missões é cheio de letrinha, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, da qual a Pioneiros, a APMT, por exemplo, fazem parte. Foi estabelecido ano passado um núcleo chamado SIM, com C, Cuidado Integral do Missionário, e eles tratam sobre isso. Tentando resumir a história, eu e minha esposa fomos para Assis, em São Paulo, para o 2º encontro do SIM da MTB. E chegando lá, eu entendi que era aquilo. E percebi que Deus estava movendo meu coração na direção de consciente disso, pela minha própria prática missionária, está na minha igreja estabelecendo um núcleo de missões, ou conselho missionário, como queira chamar, voltado ou estruturado com o cuidado integral. E assim foi. Voltando, aliás, lá ainda, eu conversando com a coordenadora, a Márcia Tostes, porque a reunião tinha umas 50 pessoas e só um pastor, eu. E eu falei para ela: Márcia, o que eu estou ouvindo aqui é sobre uma estrutura que vai suprir os missionários de algo importante para a vida deles. E só tenho eu aqui de pastor. E essa estrutura, é claro, tem que estar na agência, até eu faço parte da estrutura de cuidado de uma agência missionária, mas principalmente a igreja local precisa entender que a área do cuidado integral do missionário faz parte da tarefa dela, da sua função. Então,
o cuidado tem que necessariamente, prioritariamente, ser feito através da igreja enviadora ou da igreja parceira, da igreja envolvida com missões. E ela falou, ok, pastor, vá cumprir sua missão. Eu falei, aceita. E saí de lá no final de 2010, 2012, estava sendo lançado um livro, inclusive está à disposição dos irmãos aqui, Igreja Missionária e Igreja Cuidadora. Esse livro é voltado para aqueles que querem fazer missões a partir da igreja local, e eu creio todos os irmãos, mas propondo uma estrutura de organização baseado no cuidado integral. Então, é o livro que trata sobre isso. Eu me lembro quando eu fui dar a um pastor esse livro, e esse tema eu falo que é um tema novo, que é o primeiro livro que tratava sobre estatística e motivos de retorno precoce dos missionários e que avaliava os motivos e propunha solução para eles, foi escrito no final dos anos 90, nos Estados Unidos, um livro que está traduzido para o português, chamado Valiosos Demais para que se perca, e tratava de missionários, famílias missionárias, que depois de um ano que estavam no campo, ou no máximo 2, já voltavam para a igreja por conta de dificuldades no seu trabalho lá para onde foram enviados. E a partir desse livro, a igreja começou a entender a importância dela se envolver com esse tipo de cuidado de forma intencional, e aí começaram a surgir materiais por parte da igreja brasileira voltada ao cuidado, de uma forma muito especial a partir da agência. E nos últimos anos, a partir da igreja local. O meu foi o primeiro livro. Eu me lembro que no início eu pegava o livro e falava, esse é o melhor livro de cuidado integral do missionário a partir da igreja, porque só tinha ele em todo o Brasil. Então eu não estava mentindo. Hoje eu não posso afirmar mais isso, porque tem outros melhores, graças a Deus. A verdade é que a igreja se conscientizou dessa importância, entregando então ao pastor da igreja, de uma igreja, um amigo no coração, esse livro, para que ele pudesse ter esse entendimento, e entreguei ontem ao pastor Eliseu, na expectativa que ele leia. Cobrem dele a leitura, por favor. E ele olhou para o livro e falou, cuidado do missionário. Olhou para mim e fez uma pergunta, pastor, isso não é muito mimo para esses missionários, não? Vocês não foi o pastor Eliseu, não, foi outro. Não acha que isso é muita moleza para esses missionários? E eu falei para ele, pastor, não é uma questão de mimo, é uma questão de cumprimento da palavra. E é nesse sentido que nessa manhã eu quero ir até a palavra para fundamentar nas Escrituras uma prática bíblica que não temos feito normalmente nos últimos anos, de forma intencional, a mover de cuidado contínuo na vida da igreja, mas de forma intencional não estávamos fazendo, e as Escrituras, ou seja, o próprio Deus coloca na sua palavra textos que mostram que essa é uma prática bíblica. E a partir daí, sempre que eu sou chamado para uma conferência missionária, eu peço a autorização para incluir o tema cuidado integral do missionário, que poucas igrejas ainda têm tido a oportunidade de ouvir e tirar dúvidas sobre isso, porque essa é uma prática bíblica. Não é mimo, mas é obediência à palavra. Então vamos para a leitura. Desculpe a introdução tão grande. Vou procurar ser bem direto, baseado no texto que Paulo escreve aos Filipenses. Só para contextualizar, antes de ler, Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Filipenses. De lá, ele não só escreve a carta aos Filipenses, ele escreve também carta como a Filemon, a Timóteo. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que já estava consciente, que estava perto da sua partida, que havia completado a carreira e, com a graça de Deus, guardado a fé. Nessa segunda carta, no primeiro capítulo, no versículo 15,
ele fala a Timóteo que se sentia abandonado. Ou seja, o apóstolo Paulo estava numa condição de preso por conta do evangelho, se sentia sozinho, estava envelhecido, adoecido, sentindo a morte chegar, e o Senhor mantém algo que estabeleceu para ele, que nós estamos chamando agora de cuidado. E é isso que eu quero ver com os irmãos hoje, e se Deus permitir, na nossa classe de escola dominical. Paulo escreve aos Filipenses, nesse capítulo 4, falando, agradecendo e louvando ao Senhor por essa igreja cuidadora. Então, leiamos de 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isso não por conta da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha, veja a expressão que ele usa, na minha tribulação. Veja o sentimento que o apóstolo Paulo tinha no seu coração. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me importa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito, anote esse nome aí, Epafrodito, vai aparecer no capítulo 2, na nossa escola aqui, na nossa classe, nós vamos ler sobre ele nesse capítulo 2. E é a única vez que ele é citado, é na carta de Paulo aos Filipenses. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma igreja cuidadora. Uma igreja que se envolveu com o ministério de Paulo como poucas. Eu posso, estudando as Escrituras, identificar a igreja de Antioquia, que foi a igreja enviadora, a igreja de Éfeso, que eu vou citá-la também rapidamente na nossa classe, e a igreja que foi plantada na cidade de Filipos. Essa igreja era uma igreja que abraçou o ministério de Paulo, e ele joga aqui elogio e gratidão a essa igreja, mas o que eu quero frisar com os irmãos? Esse não é um texto de Paulo de agradecimento apenas. Esse é um texto em que Paulo escreve a respeito dessa igreja debaixo da inspiração de Deus. Isso faz todo sentido. Então, o que temos lido aqui não é somente um missionário que descreve uma igreja, coloca características dela. Estamos lendo o texto de um Deus que quer comunicar para o seu povo o padrão a partir de uma igreja que cuida dos seus missionários. Então, esse é um texto inspirado. E não podemos nos apresentar ou ler esse texto como qualquer um outro. Não, ele é tão importante como a lei. Ele é tão importante como qualquer palavra escrita, seja doutrinária, seja histórica. A nossa igreja reformada crê na inspiração como sendo uma inspiração verbal e plenária. Ou seja, cada palavra que está nas Escrituras foi inspirada por Deus. E plenária, que essa inspiração, esse cuidado de Deus no uso da palavra, que confere a ela exatidão,
se estende por toda a Bíblia. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, e esse texto sobre cuidado, não está menos inspirada do que qualquer outra parte das Escrituras. Entende meu argumento? Entende que eu quero deixar claro que a prática do cuidado missionário é orientação de Deus, porque está na palavra, e que a falta de prática se constitui em pecado, porque se constitui em desobediência àquilo que o Senhor quer. Por isso eu quero convidá-los a olhar a igreja lá da cidade de Filipos, a prática dela, como um desafio para nós, entendermos o envolvimento como uma missionária como essa, que já disse na sua fala, vocês não têm ideia das saudades que eu sinto. E às vezes a gente vira ano, não manda nem uma mensagem de WhatsApp para ela. Não sabe a importância que é você ligar, porque hoje está mais fácil ligar para ela lá no Amazonas, Edith, né? O nome dela, se eu não me engano. Edith, eu estou ligando só para fazer uma coisa, para orar por você e com você. Rapaz, ela ganhou o ano. Esse é um ato de cuidado que você não imagina a importância dele para um missionário que está no campo. Não imagina. O apóstolo Paulo escreve aqui, coloca diante de nós características de uma igreja cuidadora. E eu quero olhar com os irmãos essas características, praticamente listar e comentar cada uma delas rapidamente. Eu quero ter mais tempo na classe de escola dominical. Aí eu pedi ao pregador para falar menos, para dar mais tempo para o professor, tá bom? Uma característica eu percebo no versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja, fizeste bem em tomar parte de minhas aflições, ou na minha tribulação, como diz essa versão que está aí colocada na tela. A palavra tribulação ou aflição, como diz a minha versão, trata de um estado que o apóstolo Paulo tinha. Veja, eu tenho textos aqui que não vou colocar, mesmo questão de tempo, mas que Paulo descreve as lutas que tinha. Eu sou professor da matéria de liderança no Seminário Presbiteriano do Norte. E eu começo o meu curso a cada semestre pedindo para os alunos descreverem e indicarem um líder que eles consideram referência. Eu falo, não coloque Jesus Cristo, que ele é o concurso, né, a referência maior, mas qualquer outro líder bíblico. E por que você entende como referência? O apóstolo Paulo, claro, é campeão dessas indicações, dessas citações. Porque a gente tem o apóstolo Paulo como aquele grande plantador do Novo Testamento. Aquele homem que parece que tem faca nos dentes, sangue nos olhos, que topava tudo. A gente vê textos que descrevem ele com uma serpente pendurada na mão, e ele enfrenta tribulações, é apedrejado, é perseguido, e a gente fala, pense num missionário que certamente era nordestino, topa tudo, forte para toda a batalha. Mas quando a gente lê com cuidado afirmações de Paulo, percebe lutas que ele tinha, inclusive lutas interiores, a ponto dele falar para a igreja de Filipos, que ele dá graças a Deus, porque a igreja identificou nele tribulação, sofrimento, batalhas interiores, e se associaram com o apóstolo Paulo. Então, a primeira característica de uma igreja cuidadora é que ela se envolve com empatia com os seus missionários. Não só deposita de forma fiel e cuidadosa a sua oferta, mas sempre está ligado a ele, procurando saber como ele está. Me permitam só citar um dos textos. Se você abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai fazer uma afirmação no capítulo 2. Deixa eu abrir lá, porque eu não pretendia abrir. 2 Coríntios, capítulo 2, só para os irmãos entenderem as lutas que ele passa. Eu vou ler a partir do versículo 7 do capítulo 1. 2 Coríntios, eu falei capítulo 2, mas é capítulo 1, versículos 7 e 8. Ele diz, a nossa esperança a respeito de vós está firme,
sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Veja o que ele diz nesse versículo 8, 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele fala de um momento tão difícil na vida dele, de dizer, foi além das minhas forças, das nossas forças, não só dele, mas dos seus companheiros de viagem. Ele fala que aquele momento foi tão intenso, de angústia, de tribulação, dele usar essa frase, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo, sim, era um homem de lutas, não só externas, mas lutas no coração, em que ele tinha suas convicções bem colocadas. Ele sabia a quem estava servindo, mas ele pagava o preço por isso. E esse preço muitas vezes o afetava em outras áreas da sua vida, mais do coração, mais das emoções, a ponto dele usar expressões inspiradas por Deus desse quilate, e a gente poder perceber que era um homem de tribulação, sim, de lutas, a ponto de perceber que um momento difícil chegou a ser além da sua própria força. Eu me lembro de um tempo de tribulação na minha vida, e eu creio que se a gente está diante do Senhor, e o Senhor tem o seu propósito de nos moldar à semelhança de Cristo, e Ele tem esse propósito na vida de todo crente, a tribulação, momento difícil, de dor, de prova na vida, não será uma opção para nós. Eu creio que todo crente que o Senhor quer conduzir à maturidade e deixá-lo bem maleável em suas mãos, o caminho que Ele vai conduzir esse crente é a tribulação. Se você não passou por uma tribulação desse tipo que Paulo descreve, de se desesperar da própria vida, como Eliseu, de buscar a própria morte e pedir a Deus a própria morte, eu lhe digo, você não sabe o que é tribulação. E se Deus lhe quer bem maleável em suas mãos, e dá uma notícia difícil, você vai passar por ela. E é ela que nos molda, nos deixa maleáveis nas mãos do Senhor. Aí, no momento da minha crise, conversando com um presbítero muito amado, ele me lembrou da mensagem de Paulo, que ele fala que o Senhor não nos dá nenhum peso, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação que seja além de nossas forças, mas aquela que a gente possa suportar. Eu olhei para o presbítero e falei, eu acho que Deus esqueceu que eu tenho uma hérnia de disco, porque não estou conseguindo suportar. Como Paulo, eu falei para ele, está além das minhas forças. Mas isso tudo para eu ouvir também o que Paulo tinha ouvido e compreender a expressão do Senhor, que a graça dele precisa ser suficiente para a gente. Então, se o querido está passando uma tribulação intensa, se refugie na graça do Senhor. Ele vai conduzi-la até que isso seja superado. Paulo estava num momento difícil dele em prisão, e a igreja de Filipos sabia disso. Ela não só manda uma oferta, ela manda uma oferta através de Epafrodito, que era um cuidador. Por que, pastor, o senhor o chama de cuidador? Fica na minha classe, na hora da escola dominical, e a gente vai ver. Era uma igreja que podia ser chamada de cuidadora, porque ela tinha empatia com o seu missionário chamado Paulo. O sofrimento e a aflição de Paulo era também sofrimento e aflição para a própria igreja. Enquanto Paulo passava por tempo difícil no seu ministério, que achava que não tinha forças para caminhar, ele sabia que havia uma igreja de joelhos diante do Pai por conta dele. Aí deixa eu ir para uma outra característica. Primeiro, que era uma igreja cuidadora, ela se envolve com empatia com o seu missionário. Mas ela também é uma igreja pioneira no envolvimento. Filipos foi assim.
Não estou dizendo que a igreja cuidadora precisa ser pioneira, mas Filipos, de uma forma muito pontual, foi. O apóstolo Paulo, no versículo 15, vai dizer que quando não era moda esse negócio de conferência missionária, de sustentar missionário, de se envolver com ele, a igreja de Filipos fez. Não era prática comum. Vai dizer, bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então veja, a igreja de Filipos entendeu o que precisava ser feito para que aquele missionário Paulo fosse suprido. Ela não esperou ninguém dizer, ela entendeu aquilo e se envolveu. E isso é interessante, a gente perceber uma igreja recém-plantada, de crentes recém-convertidos, ter uma empatia com o missionário de tal monta que fazia com que os seus sofrimentos fossem o sofrimento da igreja e as necessidades do missionário não fossem supridas por nenhuma outra igreja a não ser por ela. Ela falou, se alguém tem que suprir as necessidades de Paulo, somos nós. E uma outra característica ligada a isso é que essa igreja, por ser essa supridora, e naquele momento, de forma pioneira, ela manteve esse cuidado contínuo. Porque se você olhar os versículos 10 e 16, o apóstolo Paulo, desse capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja, quando ele desceu de Filipos até a cidade de Tessalônica, lá em Filipos ele foi perseguido. Aliás, não só perseguido, ele foi levado à praça pública, os irmãos lembram disso? Lucas descreve isso nos Atos dos Apóstolos. Foi julgado sem direito à defesa, foi espancado, açoitado em praça pública, levado ao cárcere interior, teve os pés presos pelo tronco. Esse detalhe ele é muito importante, porque uma pessoa num cárcere interior, mais sujo, mais úmido, mais fedorento, tendo suas costas abertas, com vergões, porque o texto fala, e os irmãos lembram, que quando ele sai do cárcere, o carcereiro limpa os seus vergões. Ele tinha a pele aberta nas costas, mas ele estava com os pés presos no tronco. Ele não podia nem deitar naquele lugar úmido. Ele passou horas ali sentados. Eu, com essa hérnia de disco, eu ia sofrer mais que Paulo. Ele não podia se movimentar. Mas o texto vai dizer que, em vez de reclamar por conta das suas provas, de sua luta, daquele lugar incômodo, por se sentir injustiçado, ele não gritou, não reclamou, não esperneou, mas durante toda aquela noite, ele cantou, ele e Lucas cantaram, ele e Silas, cantaram louvores ao Senhor e oravam a Ele. E eu creio firmemente que todos aqueles que estavam no cárcere, junto com Paulo e Silas, se converteram, por um motivo. Você vai lembrar que houve um tremor de terra, todos os cárceres se abriram, e o carcereiro tentou se matar, e Paulo gritou, não faça isso, porque todos estamos aqui. Aí tu imagina, um cara descrente, preso, condenado, a porta abre, não tem ninguém, a não ser o centurião, não tem como segurá-lo. A porta abre, para onde ele vai? Vai correr para o lado de fora. Nenhum saiu. Para mim, todos se converteram. E Paulo, então, no outro dia é solto, e ele desce para Tessalônica. E lá de Tessalônica, o versículo 16 vai dizer isso, que para Tessalônica, a igreja de Filipos mandou não somente uma vez, mas duas, o suficiente para cobrir as suas necessidades. Era uma igreja que era tão atenta à necessidade do seu missionário, que se mostrava perseverante nesse cuidado, independente da situação em que estava atravessando o missionário. Porque às vezes o missionário está lá, frutificando, e traz relatórios de almas se convertendo, de vidas chegando aos pés de Cristo. Mas ele pode falar de tempos de sequidão, ele pode compartilhar de lutas, de falar, eu estou passando por um tempo de depressão. E parece que a nossa
ação intencional a favor do seu sustento mingua, porque a gente vê um outro missionário em plena forma, no trabalho, e parece que a gente tem a tendência a se direcionar mais para ele, e retiramos o cuidado daquele que está em depressão, ou às vezes até caiu em pecado, e tem que voltar para casa para tratar desse pecado com a sua igreja, e a gente simplesmente abandona. O que Paulo está dizendo é que pouco importava onde ele estivesse. Estava preso, não estava mais plantando igreja, estava sendo isolado do mundo fora, mas a igreja de Filipos estava mandando por Epafrodito uma oferta, e estava mandando o seu cuidador, Epafrodito. Independente de Paulo estar pregando e plantando igreja, ele estava preso, isolado, mas o cuidado de Filipos permanecia sem ser mexido. Eles eram cuidadores incessantes e perseveravam nesse cuidado. Quero trazer, para concluir, a última característica colocada por Paulo quando ele elogia essa igreja. Ela não era somente uma igreja que havia se envolvido com Paulo com empatia, não somente no sustento material, mas ela participava das aflições de Paulo. Não era só uma igreja pioneira, quando estava disposta a sustentar Paulo, quando isso não era moda. Ela era uma igreja perseverante no seu cuidado, mas a última característica que eu vejo aqui nos versículos 17 e 18 é que era uma igreja que compreendia claramente, assim como Paulo, que o ministério e o envolvimento do cuidado do missionário era um ato de culto a Deus. Eu quero destacar duas expressões de Paulo nesses versículos. Ele vai dizer, não que eu procure donativo, quando ele elogia a igreja de Filipe pela oferta e pelo cuidador mandado. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me importa é fruto que aumente o vosso crédito. O que Paulo está deixando bem claro, e veja, volta a repetir, que ele está debaixo da inspiração de Deus. Então, um entendimento que quando nos envolvemos com o missionário de forma cuidadora, vai para o crédito da igreja diante do Senhor aqueles galardões. É Deus que está falando na sua palavra. E Paulo está dizendo, eu não estou aqui elogiando porque recebi donativo. Eu estou feliz porque estou vendo o crédito a vosso favor sendo angariado, sendo juntado. Isso é um ato de culto. Deus se agrada e Ele recompensa os cuidadores de missionários. É isso que o texto está dizendo. Então, queridos, o cuidado não é só um privilégio, é uma bênção de Deus para nós frutificarmos. Mas aí no versículo seguinte ele faz uma outra afirmação, no 18. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito passou às minhas mãos, o que me veio da vossa parte. Veja a expressão dele. Ele era um judeu falando para a igreja de Filipos. E o que veio da minha parte, veio como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa é uma expressão judaica para a oferta de culto, para aquele momento de consagração, quando o povo de Deus levava até o altar do Senhor a sua oferta, e quando ela queimava, o aroma subia até a presença do Senhor. Isso é um ato de culto ao Senhor de forma explícita, clara. O que Paulo está dizendo é que quando nós cuidamos de um missionário, Deus está sendo cultuado, está sendo adorado. Então, irmãos, creia, quando nós nos propomos, como o pastor está falando, de ampliar nosso envolvimento com missionários, partindo aqui da igreja, ou entrando em parceria com outras igrejas que têm os seus membros sendo enviados para o campo, esse é um ato de culto que essa igreja pode fazer a Deus, em se envolver com esses missionários, não só na parte da oferta, mas um envolvimento integral, preocupado não só com o missionário, mas com toda a família. O pastor falou sobre filhos, que minha esposa escreve no livro um capítulo sobre eles. A ida para o campo de um filho é um assunto à parte.
A gente poderia levar aqui umas 3 horas para tratar disso, porque os filhos são completamente afetados e atingidos com a vocação dos seus pais. Por exemplo, se um casal, só para citar, se um casal vai para campo, como temos na nossa agência, foi para campo casados, e ela engravidou 3 anos depois, voltou ao Brasil, teve o seu filho e voltou para o campo. Eles trabalharam em Bangladesh durante 14 anos. E aí, terminado esse tempo, eles voltam para Recife para tirar um tempo e, em seguida, ir para a Índia, onde passaram mais 4 anos. E assim foram. E ele voltou para treinamento. Ele hoje é professor de missões em várias escolas. O seu filho, na idade de entrar em faculdade, ele volta. Só que o filho cresceu em Bangladesh, que é a mesma cultura da Índia e do Paquistão. Ele cresce em Bangladesh e volta para o Brasil. Qual é o país dele? É Bangladesh. Brasil é um país estranho para ele. Ele cresceu seus pais são brasileiros. Ele é um bengali. Ele é alguém de uma outra nação. E quando ele chega no Brasil com seus 17 anos, ele tem que se adaptar a uma nova cultura, que não é a dele. E a gente nem se apercebe disso. Eu me lembro que numa reunião de equipe de base, que eu faço parte, a gente fez aquele junta-panelas. E eu e minha esposa, num corre-corre, falando, vamos levar a galeta, aquele de rua que faz na esquina, que a gente lá em Recife chama fumacê, que é o tempero da fumaça do carro que dá o sabor àquele tipo de galeta. Não sei se tem em Fortaleza. Tem em Fortaleza esse tipo de galeta? Imagino que sim. Aí levamos. E aí quando o Flavinho, eu posso dizer o nome dele, porque o próprio pai já testemunhou sobre isso, ele comeu um pedaço daquele galeto, ele arregalou os olhos, ele comeu quase um galeto inteiro sozinho. Da mãe falar, que é isso, meu filho, deixa para os outros. Eu falei, não, Verônica, tem outras carnes, deixa o menino comer. E aí eu perguntei a ele, você gostou do galeto, não foi? Ele olhou para mim e falou, tem o gosto da Índia. Simples assim. Ele estava comendo um galeto, talvez o tempero da fumaça lembrou a Índia, né? Ele falou, eu estou sentindo o gosto de casa. E ele precisou passar por todo um trabalho de adaptação, voltando para o país dos seus pais, para o país onde ele nasceu, porque ele cresceu como filho de missionário em uma outra nação. É o que a gente chama, na missiologia, filho de uma terceira cultura. E aí ele volta e precisa dessa adaptação. Às vezes é o inverso. Os pais estão indo com um filho adolescente. Estamos acompanhando uma menina que os pais estão em Zimbábue, na África. E ela tem tido lutas para se adaptar. É uma menina de 14 anos. Então, os seus pais são os vocacionados, vão para campo, ela com 14 anos tem que ir. Mas não foi a vocação dela. Ela não optou em deixar o Brasil para ir para o Zimbábue. Ela foi porque tinha que ir com os pais. E deixou para trás sua família, sua igreja, sua turma de adolescentes da igreja e do colégio. E chega lá para aprender 2 línguas, o inglês e a língua local. E quando vai para a escola, ela é discriminada, muito discriminada, porque é branca. E vocês não imaginam tudo que ela tem passado. A área do cuidado pastoreia os filhos de missionários nas mais variadas situações que eles se envolvem. E nós, como igreja, nem percebemos que isso acontece. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer sim, é uma área importante, e uma área importante para a igreja conhecer, para que o Conselho Missionário Núcleo estabeleça a sua estrutura em cuidado, para que quando vem uma família missionária, eles consigam checar as necessidades em todas as áreas e de todos, para que ao voltarem para o campo estejam tinindo e façam o ministério para o qual o Senhor chamou. Paulo elogia a igreja de Filipos, Deus faz com que, pela sua inspiração, seja colocada nas Escrituras para nos ensinar, para que a gente saiba que o envolvimento com uma família missionária não se dá apenas na colocação na conta bancária daquela oferta mensal. Isso é bênção,
vai mantê-los lá materialmente, mas a gente pode ir além disso, e é um privilégio, e é um culto a Deus quando assim fazemos. Que o Senhor nos abençoe e vá alargando o nosso entendimento. Eu creio que Deus me tem colocado como uma ferramenta dele ao passar pelas conferências que tenho passado, chamando a atenção das igrejas locais para esse tipo de prática que não é mimo, mas é o cumprimento de uma orientação divina com a qual nós devemos estar também comprometidos. Que Deus os abençoe e me abençoe nesse intento, para que nós sejamos aqueles que se entendem também chamados e nos coloquemos ao seu dispor como servos. Amém?